Olá, graça e paz, que a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja todos os dias te levando a viver em plenitude, graça e reinando em fé. Amém? Estamos aqui para mais uma reflexão, para mais uma transformação da nossa mente, porque é através da renovação mental que nós vamos galgar um caminho de vitória, um caminho de trajetória, um caminho aonde nós vamos chegar a êxitos e sucessos em Deus, porque sem Deus não há sucesso. Então, eu quero hoje trazer a palavra de Deus para renovar o teu entendimento e te ajudar na caminhada e nessa trajetória de fé que é prosseguir para o alvo, e esse alvo é estar em Cristo, permanecendo sempre no bom propósito. Amém? A palavra de Deus diz assim em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3, 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua bondade e da sua glória e da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem nós temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo para manifestarmos o seu bom propósito. É importante você entender isso, que você foi escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo para que nós tivéssemos vida, e uma vida plena. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para as minhas ovelhas para que elas tenham vida plena. Nós fomos chamados para ter plenitude, nós fomos chamados para ser plenos em Deus. E talvez você me pergunte, o que é plenitude, Wellington? A palavra plenitude no original significa estar cheio, estar completo, estar realizado. Não é ausência total de necessidade. Nós somos realizados, transformados, justificados em Cristo. Em Cristo nós não temos necessidades. Em Cristo nós somos providos. Em Cristo nós somos realizados e plenos para toda boa obra. Agora, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós fomos chamados, e chamados desde antes da fundação do mundo. Chamados para quê? Talvez você me pergunte. Chamados com que propósito? E a Bíblia diz assim, olha, no versículo 5, e nos predestinou para filhos. Fomos chamados para ser filhos, E após ser filhos, diz assim, olha, chamados para ser filhos, para cumprir a sua vontade. Olha, chamados para ser filhos, para cumprir a vontade de Deus. Quando a gente entende que nós somos filhos, nós entendemos de qual reino nós pertencemos. A Bíblia diz que nós fazemos parte dos céus, da cidadania celestial. E quando a gente começa a compreender isso, nós começamos a seguir debaixo de uma revelação. Porque a revelação me mostra qual o caminho a prosseguir. A revelação, ela me mostra a minha identidade. A revelação, ela transforma o meu caráter. Como, Wellington? Preste atenção, a samaritana, no capítulo 4 de João, ela tem um encontro com o Cristo ressurreto, ela tem um encontro com o próprio Cristo. Ela questiona Jesus sobre a questão da adoração, e Jesus diz a ela que a adoração era uma adoração segundo o padrão do céu e não segundo o padrão da religião, porque ela chega para Jesus e fala: mas eu aprendi com os nossos pais que a adoração é em Jerusalém, é nos montes, a adoração era por ritos. E Jesus chega para ela e fala: mulher, você ainda não entendeu quem está falando com você. Porque se você beber dessa água, jamais você terá sede. Preste atenção, quando nós somos chocados pela revelação de quem Cristo é, nós somos transladados para um outro ambiente.
Nós saímos do natural e entramos no sobrenatural. E é isso que nós precisamos entender nesses dias. Nós precisamos ser chocados com a realidade do reino de Deus, com a realidade do Cristo ressurreto, não mais por obras, não mais por ritos, não mais por uma fé judaica, mas sim por ritos judaicos, mas sim por uma fé que é pautada em Cristo, uma fé que é pautada em um Deus que nos leva a viver o que Ele escreveu, não mais por obras, mas por fé. E nós vemos isso na vida de Abraão. Ele foi justificado pela fé, não por obras. E quando nós começamos a compreender isso, nós temos que mudar. Nós somos transladados, nós somos levados para um ambiente de sobrenatural. E não vivemos mais no natural. Aí começamos a entender que fomos chamados por Ele e chamados para cumprir o seu bom propósito. E é isso que eu quero que você entenda. Fomos justificados. A Bíblia diz em Romanos 12 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Nós vemos ali então que nós temos uma missão. E essa missão é boa, essa missão é agradável, essa missão é perfeita. E qual é essa missão? É manifestar o projeto de Deus sobre a terra. Nós somos os portais eternos para que o Rei da Glória entre sobre essa terra. Por isso Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele o poder de governo, o poder de domínio e o poder de multiplicação. E no Salmo 37 nós vemos isso, que Deus deu a terra para os filhos e para os filhos governarem sobre a terra. Então nós temos autoridade sobre a terra. Essa terra não pertence a Satanás, essa terra pertence aos filhos de Deus. E nós somos raça eleita, sacerdócio reais, nação santa, um povo adquirido para manifestar o governo de Deus sobre essa terra. E quando nós manifestarmos o governo de Deus sobre essa terra, nós seremos sim embaixadores e teremos a legalidade e a autoridade de destituir Satanás das ações que ele tem introduzido nessa terra. Compreenda isso e como Satanás tem agido nessa terra. Se Deus criou o homem e colocou o homem nessa terra para governo, como está escrito em Gênesis capítulo 1. Ou melhor, Gênesis 1, 26. Ele criou o homem e deu a ele o homem autoridade. A finalidade de Satanás nesses últimos dias é tirar do homem o governo, como tirou de Adão e Eva o governo do Éden. Porque quando você acredita em um sofisma, você é levado a viver aquele sofisma, aquela ideologia. Presta atenção, ideologias que são lançadas na nossa mentalidade como sofismas, que tem cara de verdade, começa a gerar nas nossas vidas padrões. E esses padrões vão gerando o quê? Hábitos. E esses hábitos vão destruindo a realidade do sobrenatural das nossas vidas. E começamos a ser pessoas naturais, achando que tudo é normal. Entenda isso, quando você acredita em um sofisma, você começa a padronizá-lo na tua vida. E uma vez que você começa a padronizar uma mentira na tua vida, você começa a pensar segundo o século atual. E o século atual, ele não quer a revelação do Cristo. O século atual, ele não quer a revelação do modelo que Cristo criou. Ou seja, por isso ele nos ensinou a oração que nós tínhamos que fazer: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feita nos céus, aqui na terra. Presta atenção, a nossa finalidade é estabelecer o governo de Cristo sobre a face da terra. Mas se a nossa mentalidade estiver moldada ao século presente, nós seremos contaminados. A nossa mente será contaminada a crer em coisas que não estão padronizadas segundo a palavra. Presta atenção, a samaritana, ela foi tocada por um ambiente de sobrenatural. Ela foi tocada e mudada por uma revelação. Porque chega uma hora que ela chega para Jesus e fala: tu és o Cristo que haveria de vir, o Messias. E Jesus chega para ela e fala para ela: é isso. E ela sai daquele encontro com Cristo para anunciar para os samaritanos que o Cristo, o Messias, já veio.
que ela teve um encontro com ele. Ela sai dali, ela chega como samaritana e ela sai dali com a sua identidade transformada, porque ela teve um encontro com o sobrenatural, ela teve um encontro com o propósito, ela teve um encontro com o seu próprio destino. O que isso revela? Que quando você chega diante de Cristo, ele muda a sua natureza adâmica para a natureza espiritual, a natureza da restauração, a natureza de uma glória maior, a habitação do próprio Cristo em nós. Então preste atenção, quando nós temos um encontro com o próprio Cristo, a revelação nos transforma. A Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído porque ele falta o quê? Conhecimento. Essa palavra conhecimento no original significa revelação. Se nós não tivermos a revelação do nosso destino, do que está escrito no livro da vida, nós seremos levados por ideologias de religião e vamos começar a agir com a nossa mentalidade, e a nossa mentalidade vai ser totalmente religiosa, porque ela foi dominada por uma ideologia de um século onde está corrompido, onde está destruído pelo próprio diabo. E se nós não entendermos isso, nós não vamos romper para um novo tempo. Por isso o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, não se amoldeis ao século presente, não se amoldeis a este mundo, a este século, mas renovai o vosso entendimento, para que possais experimentar a vontade de Deus, vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Preste atenção, temos que renovar o nosso entendimento todos os dias na palavra de Deus, para não sermos levados por uma ideologia religiosa, por uma ideologia do mundo, mas sim moldarmos no padrão do reino de Deus, para sermos moldados segundo o padrão da palavra e conduzirmos a nossa vida, a nossa mentalidade segundo aquilo que a Bíblia diz, segundo os princípios da palavra, sendo conduzido para um plano e para um propósito, que é estabelecer o governo de Cristo sobre a face da terra. E Jesus chega para aquela mulher e diz, mulher, a hora chegou, né? Ele diz para ela, olha, a hora vem e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus falou para ela de um passado, e Jesus fala para ela de um presente. Ela é introduzida, ao mesmo tempo que ele está falando com ela, ela é introduzida no futuro. E ali ela sai dali com a revelação de que ela tinha que anunciar que Cristo já tinha chego. Ela teve uma revelação, ela foi impactada. Entenda, a sociedade de hoje não está esperando pela manifestação do Cristo. Nós sim estamos esperando pela manifestação do Cristo. Os filhos maduros, os ruios, estão esperando pela manifestação do Cristo. E nós sabemos que essa manifestação, ela é exata. Essa manifestação é uma glória maior, porque não é glória de prédios, mas a glória da segunda casa, um reino estabelecido em nós. Somos transformados de glória em glória. Então, qual é a nossa finalidade? É através de uma metanoia, de uma transformação mental, aonde nós vamos configurando a nossa maneira de pensar segundo a palavra. Nós vamos instituindo o reino de Deus sobre a face da terra, fazendo as pessoas entenderem que Cristo é a glória da segunda casa, não sendo movido pelas emoções, não configurando as nossas emoções padronizadas a uma mentalidade mundana, uma mentalidade do século atual, mas uma mentalidade renovada que tem na sua própria mente a mente de Cristo. Ou nós temos o capacete da salvação. Então presta atenção, nós temos que ser moldados segundo o padrão do reino de Deus. E uma vez que somos moldados segundo o padrão do reino de Deus, nós somos transladados para algo maior, sobrenatural. Entenda uma coisa, quando somos transformados de glória em glória na nossa maneira de pensar, nós começamos a governar sobre a face da terra e a comer o que essa terra pode oferecer. A Bíblia diz que a terra, ela tem o melhor para nos oferecer. Então preste atenção, fomos chamados para comer o melhor desta terra, mas só vamos enxergar onde estão esses tesouros se nós tivermos uma mente renovada. A renovação mental é uma metanoia, uma transformação no meu caráter, me faz compreender o plano e o propósito de Deus. Porque quando nós entendemos o plano e o propósito de Deus, nós vivemos o que está escrito em Romanos 8:29. Somos justificados, somos glorificados e predestinados
para viver o melhor desta terra. Justificados porque estamos em Cristo. Justificados porque fomos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo e predestinados, escolhidos para um propósito, cumprir uma missão, estabelecer o seu governo. Sim, nós somos aqueles que vamos restaurar a face da terra através do reino, dos princípios da palavra e entregar essa terra para o Cristo ressurreto, entregar da legalidade ao Cristo para atuar sobre essa terra, porque Ele nos entregou a terra. E em Cristo nós somos um com Ele, assentado em regiões celestiais, diz Efésios. E uma vez que estamos assentados em Cristo, nós temos autoridade no mundo espiritual, nas regiões celestiais, nas cortes celestiais e ao mesmo tempo autoridade na terra. E Efésios 1:10 diz que todas as coisas congregam, se configuraram, convergiram em Cristo, se uniram em Cristo. Céus e terra se uniram em Cristo. E se nós estamos em Cristo, então nós também carregamos a autoridade, a legalidade, a legitimação de atuar na esfera espiritual e na esfera terrenal. E em Cristo nós podemos tomar posse de todas as coisas espirituais e de todas as coisas terrenais, para que Ele possa governar através das nossas vidas. E assim, nós como filhos de Deus, reis e sacerdotes estabelecidos por Ele, comer o melhor dessa terra. Entenda, nós temos um destino, nós temos um propósito, e é estabelecer o plano e o propósito de Deus sobre a face da terra. Não se permita ser moldado pela ideologia do século atual, mas renove a sua mente todos os dias, para que você possa experimentar o que é bom, perfeito e agradável, e assim a governar sobre a face da terra e ser conduzido pelo Espírito Santo a implantar a cultura do reino e ver a restauração dos últimos dias. Deus te abençoe e um forte abraço. Shalom, shalom.